Paz Deus, irmãos. Bom, estava passando aqui, vi o vídeo do irmão Marcos do Real, né? Que eu acredito que do Real não é o sobrenome dele, deve ser o lugar, o bairro onde ele atende, tá? E ele tem um canal lá onde ele fala Simplificando o Evangelho. Mas esse último vídeo que ele fez sobre teologia e bibliologia, né? Que só o termo aí está totalmente equivocado, né? Mas o que ele fala lá, irmão, ele está ensinando as pessoas de um modo incorreto, errado na verdade. Entendeu? Está totalmente errado, está complicando o Evangelho, não está descomplicando, não está ajudando o Evangelho. E eu vou mostrar isso para vocês, irmão, porque a verdade é a palavra de Deus. E o que a gente for dizer, irmão, dentro da palavra de Deus, ainda mais quando está ensinando o povo, irmão, tem que ser com embasamento bíblico, tem que ser com verdade, tem que ser com coerência. E eu vou mostrar isso para vocês, tá? O vídeo dele é esse aqui, eu vou até mostrar para vocês verem, ó. Tá? É esse vídeo aqui e nós vamos falar agora, tá? Eu vou explicar para vocês aqui passo a passo das coisas que ele estava falando ali no vídeo, tá? E eu vou tentar consertar o que ele fez, ok? Então segue agora. Bom, primeiramente ele fala que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, Marcos, que se você for por esse caminho, você dá um tiro no seu próprio pé. Porque eu te pergunto, como é que você vai fazer para pregar a palavra de Deus lá, sabendo que ela toda não é a palavra de Deus? Como que você vai abrir ali e dizer, eu vou ler agora a palavra de Deus? É em todo lugar? Ou só em alguns que você vai poder dizer isso? Ou será que você vai dizer essa parte aqui é e essa não é a palavra de Deus? Entendeu? Você complica-se a si mesmo, irmão. Só que eu vou te explicar uma coisa. Tá? Quando a Bíblia fala que palavra de Deus, as Escrituras é a palavra de Deus, isso não significa palavra dita por Deus. As palavras que Deus falou, meu irmão, não tem nada a ver isso daí. E eu vou te explicar por quê. O livro de Gênesis, começa pelo livro de Gênesis. O livro de Gênesis foi inteiramente ditado por Deus a Moisés. Moisés não estava lá quando foi feito o mundo. Moisés não viu Caim matando Abel. Moisés, ele não viu o dilúvio, Moisés não viu nada daquelas coisas. Então quem foi que falou aquelas coisas para Moisés? Foi Deus, meu irmão. E ali em Gênesis você vai ver Satanás mentindo, você vai ver brigas, você vai ver porfias. E aí, como é que fica? Não é a palavra de Deus? Porque tem todas essas coisas. Porque a alegação de quem acha que a Bíblia contém é porque tem palavras do inimigo e tem palavra dos homens. Mas o que vocês não entendem, que não é palavra ditada por Deus, significa que Deus, ele garante que tudo aquilo ali é verdade. São relatos da palavra de Deus. Nesse seu raciocínio, você transforma a Bíblia como a nossa juíza, a nossa julgadora, né? E você faz dela então subserviente a nós. Então agora é nós quem julgamos a Bíblia e dizemos nela o que nós queremos aceitar e o que nós não aceitamos. Você entendeu a confusão que está criando por uma crença esdrúxula que ela não tem cabimento, ou seja, não consegue achar fundamento, porque você se prende e se perde nisso daí. Então, irmão, a gente vai ver que Jesus também fala que tudo que estava escrito sobre ele, irmão, né, na lei e nos profetas, a lei e os profetas e tudo o que se cumpriu é a palavra de Deus. Era a palavra de Deus cumprindo e aí eles entenderam as Escrituras. Ele não fala que aquilo ali é parte da palavra de Deus ou que continha a palavra de Deus. E sabemos que naquela época a palavra de Deus era o Velho Testamento, entendeu? Mas ela tem o mesmo tratamento nos dias de hoje, está dentro da Bíblia também. Faz a mesma parte, faz a mesma função. E aí ele complementa dizendo que qualquer um que criticá-lo é anticristo, irmão. Pelo amor de Deus, não está apelando já também, né, irmão? Quem que é o irmão para se colocar em ar de, né, qualquer um que me desautorizar ou que me refutar, esta pessoa é um anticristo, irmão. O anticristo, ele nega a divindade de Cristo. O anticristo, ele nega que Cristo é o Filho de Deus, que é o Senhor, que é o Salvador. Coisa que nós não fazemos, irmãos. Eu amo o Senhor Jesus e falo que não existe outro nome na terra por qual devemos ser salvos, que não seja só por Ele. Eu sou mais defensor de Jesus do que você, porque eu falo que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Eu não falo que uma igreja é a graça. Entendeu, irmão? Entendeu a diferença? Então, eu
Eu não posso ser anticristo porque eu amo a Cristo e sigo e guardo as palavras de Cristo. E para encerrar, irmão, que eu não consegui, queria assistir tudo, mas nossa, até embrulhava ali, não dá mais para ficar ouvindo, irmão, essas coisas, né? Uma palavra fala com a voz mansa, mas o conteúdo daquilo não tem nada a ver. E agora eu vou mostrar cabalmente, irmão, que as afirmações que o irmão faz aí não tem nexo nenhum. O irmão não tem noção, irmão, que às vezes dá tiro no próprio pé. Vocês entram no assunto sem saber que lá dentro vai ter prova contra você. Sobre a cruz romana que você fala, foi morto na cruz romana. Não é romana a cruz, irmão. A cruz é judaica, estava lá na lei, irmão. Estava lá na lei escrito a cruz. Muito antes do Império Romano, não sei nem se tinha Império Romano naquela época, porque é da época de Moisés. Moisés deixou escrito em Deuteronômio 21, maldito todo homem que for pendurado na cruz. Então foram os judeus quem escolheu a morte de Cristo, para dar um recado para o povo que estava assistindo, que aquele homem era maldito. A cruz, irmão, ela foi minuciosamente usada naquele momento. Aquilo era um recado religioso que os judeus estavam dando. Mas eu vou te provar isso mostrando nas Escrituras agora. Vou colocar aí na tela, que é para vocês verem, né, e lerem junto comigo. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deuteronômio, capítulo 23. Então tá aí, irmão, dentro das Escrituras, a morte de cruz. E aí cumpre-se o que estava escrito sobre ele. Ele foi feito maldito. Por que está falando que ele foi feito maldito? Né? Porque ele foi morto como se fosse um maldito. E como que a gente entende que ele foi morto como maldito? Por causa de ser pendurado na cruz. Aquilo foi uma forma de Deus e Moisés colocar como se fosse um medo no povo. Para falar, olha, não faça nada que mereça você ser morto em madeira de cruz. Né? Porque então você será maldito. Então, irmão, isso não tem cabimento. Vocês afirmam uma coisa sem noção, irmão. Não é porque lá tinha os guardas romanos levando ele lá para ser morto, que significa que a cruz é romana, irmão. Não, ele só tinha os guardas lá tomando conta, porque estava ocupada Jerusalém pelos romanos, né? E eles eram a polícia, né? E aí determinaram a morte dele, mas foram os judeus quem determinou qual era a característica da morte que deveria ser feita. Ele não foi enforcado, ele não foi esquartejado, nem arrancado a cabeça, como faziam naquela época. Mas eles pediram, não, ele não pode, ele tem que ser crucificado em uma cruz, porque precisamos mostrar para o povo todo que esse homem é maldito. Tá? E na carta de Paulo fala isso. Vamos ler agora, aí na tela. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Gálatas 3:13. Então, irmão, isso aqui foi tudo parte de um plano judaico, tá? Dentro da lei. Então, irmão, a gente não pode viver de achismo, irmão. Achismo é mentira. Quando a gente alimenta o povo com achismo, você está propagando a mentira, porque essa é a verdade que você está escondendo. Entendeu? Então a gente tem que falar o que sabe, irmão. O que a gente não sabe, a gente fica em paz, porque nós propagamos aquilo que nós achamos. A gente pensa que é verdade e aí acaba, né, fazendo com que aquilo ali se propague, irmão. Mas está errado, meu irmão. Tá? Acabei de provar aqui para vocês. Então um equívoco enorme quanto a Bíblia é a palavra de Deus. Não tem noção da bobagem que está falando, tá? Porque você se coloca em contradição, porque na hora que você subir da tribuna e você disser, vamos ler a palavra de Deus, e alguém levantar e falar, mas essa parte que você está lendo é a palavra ou não? Ou é a parte que não contém? Como é que você explica? Né? Posso abrir então? É confiável? Entendeu? Não tem noção, irmão. Eles não têm noção do que o significado da palavra é a palavra de Deus, não é as palavras ditadas por Deus. Porque se o dia que for a palavra apenas ditada por Deus, né, nós temos só Gênesis e mais umas 2 ou 3 páginas, irmão. Acabou. Porque foram as partes que Deus falou, que Deus ditou, irmão.
Mas quando fala é a palavra de Deus, é que Deus está garantindo que tudo aquilo é verdadeiro, irmão. Não importa, ali está relatando todos os fatos, todos os ocorridos, para que nós tenhamos confiança no que está escrito. E agora sim, nós somos então julgados pela palavra como aquela que discerne os pensamentos dos corações dos homens. Hebreus, capítulo 4. Tá? Agora, se você afirma que ela só contém, então ela deixou de ser aquela que discerne o coração dos homens para ser então julgada pelos homens. Agora você vai escolher o que você quer e o que você não quer da palavra de Deus. Então agora você se tornou senhor da palavra e não mais o observador da palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos.